ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Olá pessoal, bom dia. Bom dia para você que me acompanha pela Imagem TV. Bom dia para você que me acompanha pela FM 101. E vocês que estão me acompanhando pelo Facebook, que estamos ao vivo nesta quinta-feira pelo Facebook. Você que está nos acompanhando pela FM 101 no sábado, você está acompanhando o áudio do programa Pense Bem. Sejam todos bem-vindos ao programa. E quem está comigo? Já um querido amigo já de longa data, que sempre que possível eu trago ao programa, que sempre tem novidade. E eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho um 2 em 1 aqui. Eu tenho um cientista político e um advogado. Márcio Machado comigo hoje. Tudo bem, Márcio? Grande Lauvir, tudo bem? Satisfação em estar aqui no seu programa. Fico muito feliz de estar contigo aqui, contribuindo para que a gente possa evoluir um pouco mais a nossa sociedade e compartilhar um pouco das ideias, das informações, das atualidades aí do... Não, o bacana, o Márcio é super antenado, está sempre ligado nos assuntos, tem que ser, né? A sua função enquanto cientista político, na área política, tem que estar ligadaço. E enquanto advogado também, né? Então, é um trabalho bastante árduo, né? Para estar sempre atualizado, porque as notícias, a dinâmica, a coisa, né? De uma velocidade impressionante. Você bobeou, já fica atrasado também, né? É verdade. Então tem que estar sempre acompanhando. Como você faz para estar sempre atualizado? Você acompanha que tipo de programação? Eu busco sempre na questão da advocacia, da lei seca, né? Porque hoje no YouTube você tem inúmeros programas, inúmeros debates, inúmeras palestras, né, de professores. Então, no meu carro, sempre coloco um audiolivro, coloco um debate. Então, a minha vida é... Eu vou, por exemplo, estou trabalhando lá agora em Ponte Alta, né? Sim. Então, daqui para Ponte Alta, estou escutando. Daí, às vezes, para dar uma desestressada, eu coloco uma música. Né? Mas eu sempre estou escutando esses audiolivros. Porque daí o que acontece? Você vai para algum lugar, você tem que levar um livro. Tu fica estudando, dá uma lida. Uma dica bacana, né? Você coloca na tua pasta, leva um livro. Tu tá, por exemplo, na fila de um banco, tá esperando para ser atendido. Tu dá uma folhada. Muitas vezes tu conhece, como a gente conhece bastante gente, a gente sempre tá conversando com as pessoas. Mas às vezes o pessoal... Né? Você chegou em um lugar que o pessoal não te conhece, tu dá uma folhada, dá uma olhada, sabe? Então, na advocacia, você tem que estar atualizado. Sempre, né? Uma coisa impressionante. E agora com a mudança dos códigos, das leis, da jurisprudência, sabe? Então, você tem que estar atualizado e fazer uma peça bonita, uma peça agradável da leitura. Por exemplo, agora eu estou me aperfeiçoando no português, sabe? Porque é a nossa ferramenta. Com certeza, com certeza. É maravilhosa, né? Com certeza. E é uma coisa assim que você pode imaginar, o português nosso, ele é cheio de técnica, cheio de, né, de situações que se você não trabalhar de forma adequada, quem entende vai saber que você não está dentro da ortografia. E uma coisa muito importante, eu digo, no português há muitos vícios de linguagem, impressionante, né? Eu sempre digo, alguém um dia me disse, eu não consigo lembrar o nome dessa pessoa, mas eu sou agradecido há muito tempo a essa pessoa, porque ele chegou e disse para mim, Alvir, você já percebeu que você fala muito gente? Disse, como assim?
Você fala a gente isso, a gente aquilo. E eu parei, comecei a me policiar, disse, realmente estava falando. Mas depois eu percebi que não era só eu. Uma grande maioria fala, vem com a gente vai fazer, a gente viu, a gente viu isso. Nós vimos isso. Acabei de ver isto. Eu vi isso. Mas se você ligar hoje uma televisão, a grande mídia, inclusive, fala-se muito isso. Só que, a partir de então, eu comecei a me policiar. E eu comecei a perceber como as pessoas têm esses vícios de linguagem. É impressionante. Aí, você imagina se você fosse passar isto para o papel, como você falou agora. Se não se atualiza, como você vai fazer uma peça bacana, uma peça jurídica legal que a pessoa possa, ou já até um juiz vai ler. Já pensou, senhor, excelência, a gente viu tal coisa. Como ficaria? Mas no dia a dia é corriqueiro isso. Aí alguém disse, mas um linguajar coloquial. O linguajar coloquial, tudo bem. Mas acontece que você acaba criando vícios de linguagem. Então, se a pessoa puder perceber e corrigir-se, eu acho bem mais interessante. Por que não fazer? Né? Porque já que você tem essa preocupação de levar um livro, um audiolivro no seu carro, eu achei interessante essa sua ideia. Porque você está o tempo todo ocupando a sua mente com coisas úteis. Né? Então, é verdade. Por exemplo, tu vai para Florianópolis, né? Uma viagem ali de 3 horas. Olha, 3 horas tu pode estar aproveitando, né, crescendo, aperfeiçoando, porque a nossa mente, ou ela está em evolução ou em involução. Tu não consegue se manter, não tem estrutura para manter. Então o que acontece? Tu tem que estar atualizando. Até esses dias eu estava conversando com a minha família, deu pai bem assim, não, deu um tempo, você está lendo demais, né, lendo muita coisa. Falei, pai, se você não se atualizar, se você não continuar, tua mente ela evolui, porque tu começa a esquecer. Por exemplo, nós estamos aqui nesse programa maravilhoso. O pessoal está nos escutando. Daí ele vai escutar todo o programa. Amanhã, 65% do que ele escutou, do que ele viu com a gente aqui, ele já perdeu. Claro. Depois de pouco tempo, ele perde tudo, se ele não colocar em prática. Por exemplo, por que você conseguiu tirar um vício de linguagem, que é o da gente, ou gente? Né? Porque você teve um gatilho mental de você se policiar. Então tem que se policiar. Muitas vezes nos cursos de oratória e desenvolvimento pessoal, o grupo trabalha assim, o indivíduo. Né, tá, isso, muito também. Daí o que acontece? Muito. Fechou a fala, ele termina assim, é isso. Acabou, já era. Não. Então, como é que eu consigo fazer? Primeiro eu tenho que saber que o teu colega, teu amigo te falou. Sim, né? com certeza. Conhecer. Conhecendo, tu tem um gatilho mental que vai trabalhar em relação a isso. Então, como eu posso me policiar para que eu possa estar melhor? É assim que a gente veio. Daí tem muitas pessoas que falam assim, mas eu nasci assim, você assim. É triste pensar dessa maneira, né? Nós somos o que desejamos ser. Nós somos o que desejamos. Você deseja ser alguém mais evoluído, você será, se assim desejar. Mas se você deseja ser um ser acomodado, assim será, porque nós somos o que desejamos ser. Então, se podemos melhorar, por que não melhorar? Por que não? Eu sempre digo, se você puder melhorar em alguma coisa, até fisicamente, de repente, poxa, alguma coisa está me incomodando no meu físico, mas se eu tiver, vai lá, faz uma cirurgiazinha plástica corretiva, você vai ficar melhor, vai se sentir melhor, tua autoestima se eleva, faça, por que não? Por que não fazer? Faça. Se sente melhor? Então, se pudermos melhorar, vamos melhorar sim, seja em todos os sentidos na nossa caminhada. Né? Mas há que querer. Precisamos querer ser melhores. Saber que o nosso hoje estamos nessa posição porque ontem nos preocupamos. O amanhã seremos diferentes ou não se nos preocuparmos. Eu acho que você deve trabalhar muito isso nos seus cursos também, né? Eu trabalho com essa construção, né? Porque hoje tem um trabalho maravilhoso de grandes que deixaram produtos maravilhosos, né, dentro do sistema, né? Agora, por exemplo, tem o Bob Proctor, que trabalhou com a lei da atração, e ele trabalha com um livro que ele lê todo dia esse livro, que é O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de Alan James. Maravilhoso. Ele é pequenininho esse livro, mas de um poder, de uma magnitude que transcende qualquer tipo de entendimento. Então ele vai te orientando tudo, como é que tu deve agir no sistema, como é que você deve trabalhar. Por exemplo, nós somos como se fosse um grande jardineiro. Não é? O nosso subconsciente, ele é terra fértil. Se você colocar urtiga e do lado da urtiga colocar milho doce, vai nascer urtiga.
e vai nascer o milho O milho doce, doce. da mesma intensidade. O que significa isso? São os nossos pensamentos. Então, quando eu tenho pensamentos impuros, quando eu tenho pensamentos de julgamento, o que acontece? Me destrói. Inconscientemente ou conscientemente. Então, muitas vezes a gente deixa de evoluir, a gente deixa de crescer, de ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque nós temos um pré-julgamento das pessoas. Você pega um livro, por exemplo, pega um livro desse tamanhinho. Ah, esse livrinho aí não é nada. Qual é a máxima dele? A máxima dele é aquilo que você atua, pensa, você planta. E ele vai crescer. De forma inconsciente ou não. Seja o bom, seja o ruim. O ruim. Então, tanto que ele fala assim, se tu colocar veneno mortal no ladinho do milho doce ou de uma fruta, né, de um pé de fruta, eles vão nascer do lado. Claro. Né? Então, o subconsciente é o grande poder. E cada um tem o seu potencial. Depende do qual que você vai usar. Vai usar o milho, vai usar a urtiga, vai usar o veneno mortal. O veneno ou não veneno, depende da escolha. Eu acho fantástico isso aí. Fantástico, não? Fantástico, O livro é extraordinário. Extraordinário. Ele fala que lê sempre. Esse livro foi escrito em 1909. Olha. No início do século passado, sabe? Então, às vezes a gente pensa, o pessoal das antigas, o pessoal antigo não tinha conhecimento. Pelo contrário. Opa. O poder que essas pessoas tinham, como por exemplo, o William James, é o pai da psicologia moderna. Em 1890, ele já falava o seguinte, o grande poder do ser humano, da minha geração, naquele momento, era você conseguir trabalhar com o teu subconsciente. Você conseguir trabalhar com os teus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles têm um poder extraordinário. E muitas vezes nós temos pensamentos ruins, pensamentos de tudo que é coisa. Você julgar as pessoas. Eu não gosto daquela pessoa. Por quê? Você não conhece aquela pessoa. Né? Isso acontece muitas vezes comigo. Assim, das pessoas me pré-julgarem. E daí depois... Aliás, você sempre foi muito visado nesse lado, né, Marcos? Muito. Já ouvi alguns comentários, né? Uma pessoa diz assim, mas o Márcio é louco. Eu digo, mas ele é um maravilhoso louco. Felizes são os maravilhosos loucos. Quem de nós não tem um pouco de loucura? Mas façamos de nossa loucura uma loucura maravilhosa. Uma loucura de transformação. Uma loucura de fazer com que o coletivo seja melhor a partir do momento que eu também seja parte atuante nesse coletivo, e eu sou responsável. Nós somos responsáveis também, não só por nós, como também pelo coletivo. Aí disse o quê? Se você tem essa preocupação como as pessoas têm, né? Eu não gosto do fulano, ele tem tanta preocupação com as outras pessoas, esquece de si mesmo. E ele acaba ficando estagnado no próprio mundo, né? No seu universo. Ele entra no seu pequeno, seu micro-universo e ele se isola ali e ele não evolui porque ele mesmo se fechou. Né? Então, o que adianta fazer esse tipo de comentário? O fulano isso, fulano aquilo. Eu até vou citar o nosso prefeito. Eu tenho que bater palma pelo prefeito que ele está fazendo e ele foi teu concorrente. Mas eu acho que você também, coisas que você vê que ele faz de bem feito, você vai aplaudir, por que não? Tem feito um trabalho maravilhoso. Você vê ele atuando direto, toda semana em algum local. Então só tem que parabenizar. Eu entrevistei, voltando ao tempo, entrevistei uns anos atrás o prefeito de Chapecó. Fomos fazer uma matéria, eu não me recordo o que era a matéria, mas acabamos lá e falar sobre o restaurante popular. Cara, eu fiquei impressionado em Chapecó. Você vê, não sei por que lá não tem isso ainda. E lá no centro de Chapecó, almocei com o pessoal, entrevistei o pessoal do restaurante, a comida maravilhosa. Aí depois fui conversar com o prefeito, um prefeito do DEM na época. E na época o governo era o governo Lula. Ele disse, mas você do DEM, você fez uma parceria com o governo. Eu disse, não, eu penso no meu povo, né? Eu penso na minha população. Se o que o governo federal está fazendo é interessante para o meu pessoal, eu vou fazer uma parceria, por que não? Eu disse, prefeito, meus parabéns, porque você não está sendo prefeito de um partido, você está sendo um prefeito da sua cidade e tendo essa preocupação. E não tem que ser assim, Márcio? Eu acho que tem que ser assim, eu não vejo de uma forma diferente. Dentro do jogo político existe o seguinte, existem esses grupos de poder. Por exemplo, entrou um grupo agora para o poder, que já estava um grupo antes, mas enfim, entraram um grupo agora. O grupo que perdeu fica batendo. Batendo. Para quê? Por uma teoria do caos. Quanto pior, melhor.
Por quê? Se ele tá ruim, o sistema, eu vou dizer que eu sou a salvação e vou entrar depois no poder. E aquele que perdeu continua batendo. Então existe um jogo de soma negativa dentro do sistema político e que nós temos que alterar através das nossas ações. Então não adianta, por exemplo, eu perdi agora a prefeitura. Tudo bem, tá tudo certo. Entendeu? O povo decidiu assim. Claro. Né? Nós temos nossas propostas, nós temos nosso entendimento de gestão municipal, né? E o povo entendeu, não, esse agora, dessa vez não é você, é outro grupo. Claro, Tudo bem. claro. Agora eu vou pra rádio, eu vou pra mídia, eu vou ficar no meu Facebook denigrindo alguma coisa. Não, pelo contrário. O que é bom, aplausos. O que é ruim, ele vai ter que melhorar e o povo vai ter que entender, depois Com de 4 certeza, anos, com se foi certeza. bom ou não. Mas é isso, eu também vejo dessa forma. Parabéns a você por ser a pessoa que você é, por isso Obrigado. eu te admiro e gosto de você por isso. Porque você hoje está na oposição, mas você também tem esse pensamento que eu acho que tem que ser por aí mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui o Rafael Barros nos assistindo, Moisés Farão está nos assistindo. Pessoal, vocês estão acompanhando o programa? Dá um alôzinho aí. Dá um alôzinho. Quer fazer alguma pergunta para o Márcio? Faz aí também. Que nós vamos passar. Você viu qual era o tema que já havíamos escolhido para o programa de hoje? Nós conseguimos entrar diretamente num tema em algum programa alguma vez? Não, né? Não. Você já percebeu? Não dá! Eu digo, cada vez que nós fazemos um programa, dá pra, 1 hora é pouco, né? Pouco, é Porque pouco. falaríamos bem mais, né, Márcio? Como é que está o tempo aí, meu querido jovem? Ainda, que bom! Então temos ainda um bom tempo aqui. Então, isso é importante entendermos, que eu acho que essa é a verdadeira política, né? É você saber que você vai fazer uma disputa, mas você não tem um inimigo, você tem um adversário. Não é um inimigo. Você pode, de repente, sair, igual aquela história, você é advogado também, né? Você vai lá no júri. Daqui a pouco você e o advogado de defesa ou de acusação estão quase se matando lá no júri, né? Se degladiando lá. Aí terminou o júri, os dois abraçados, vão lá tomar um cafezinho. Que assim, quem os assiste pensa, nossa, eles vão se matar, essas criaturas aí, né? Mas não é, ali é o profissional atuando. Fora dali, não tem inimizade. Então, isso que é o bacana. Nós temos que pensar na nossa ação em relação às nossas obrigações para com o coletivo. E aí a coisa flui bacana, né, Márcio? É porque dentro da campanha política, Lauvir, existe... Muitas vezes tu está fazendo a campanha e daí tem um grupo assim, reacionário, pensa num outro tempo que não é mais o nosso. E daí diz o seguinte, não, nós temos a campanha 1 e a campanha 2. Um dia eu perguntei, tá, qual que é a campanha 2? A campanha 2 de denigrir, de sujar a imagem do outro. Eu falei, se eu for entrar na campanha 2, eu nem quero participar de nada. Claro. Eu desisto aqui. E agora? Porque a minha campanha tem que ser uma campanha limpa, uma campanha que resgate os valores do Estado Democrático de Direito, que resgate os valores, né, do ser humano, da dignidade da pessoa, que nós temos que fazer a transformação. Se eu não fizer a minha transformação como ser humano, de dentro para fora, eu não adianta querer cobrar que os outros façam. Né? Então, nessas campanhas eleitorais, muitas vezes utilizam de técnicas que muito tempo foi utilizado e que devastou a humanidade. Por exemplo, as técnicas de Hitler. Né? De dizer o seguinte, uma mentira batida várias vezes torna-se verdade. Aquelas grandes mentiras que pulverizaram pela cidade inteira, que eu matei meu cachorro tá até hoje, lá, Alanis, né? Que eu bati na minha mãe, que isso é gravíssimo, né? Alguém falar que tu bateu na mãe, meu amigo. É terrível. Não, arrepia a gente. É terrível. O dia que falaram isso, eu falei, não, mas esse eu também não voto. Não, mas é você. Não, eu não. Não, eu não. E tanto que hoje, como na advocacia, eu ajuizei e tô nas peças em cima disso. E daí numa peça, se é para me permite fazer um parênteses, deve assim, não, isso é corriqueiro do dia a dia. Imagine, corriqueiro. Ó, o Lauvir bateu na mãe. Ó, você que tá aí bateu na... Isso não é corriqueiro do dia a dia, né? E eu falei, isso é técnica de Hitler na minha peça. Coloquei, resgatei, porque isso é uma verdade da política destruidora que avassalou, destruiu com a humanidade, né? Então nós temos que ter esse entendimento. E dessa política 2 nós temos que extirpar, nós temos que acabar. Mas como que eu consigo acabar? Não fazendo parte dela. Mas é claro. Me sujando. Não aceitando. Não. Tudo bem. Vamos fazer uma campanha bonita, limpa. Ganhamos, tudo certo. Nós vamos fazer o nosso melhor. Não deu certo. Um abraço. Vamos para a próxima batalha. Deixa eu fazer um intervalozinho, rapidinho. Voltamos já. É 1 minuto, pessoal. Até já.
Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Beer Baum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Beer Baum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Vai lá. De volta nesse bate-papo muito gostoso com o cientista político e advogado, Márcio Machado. Vamos agora, você falou dessa política 2, realmente é terrível. Já que você falou isso no fechamento do bloco passado, ontem, você deve ter acompanhado, com certeza, como eu também acompanhei, não todo, mas uma boa parte da votação. Eu fiquei, em certos momentos, me perguntando, quem são essas criaturas que lá falam? Entrava um lá para falar a favor do governo, e você ouvindo parecia que ele é pleno na verdade. Uma verdade maravilhosa. Entrava o outro da oposição, ele falava com argumentos, então parecia, que verdade maravilhosa. Quer dizer, então, o ponto de vista de cada um marca a sua verdade, e se a pessoa que está aqui na assistência não for uma pessoa muito tranquila, ele se deixa levar, porque eles têm argumentos impressionantes. O que me chamou a atenção, não gravei o nome do deputado, também não é importante para o comentário, mas ele dizendo, porque esse governo corrupto, papapá, com 14, não sei o quê, por cento de desempregado, parará, papapá. Eu disse, mas peraí, eu pensando, peraí, mas quando eles estavam no governo, a situação estava disso para pior. Quer dizer, agora não foi mais no governo deles, foi no governo atual que aconteceu isso. Quer dizer, mas para a pessoa que está ouvindo, se não parar para pensar, ele vai achar assim, pô, realmente, esse governo do Temer é terrível. Quer dizer, não defendendo o Temer, porque no meu ponto de vista, eles teriam que ter aceito, mandado para apreciação, para como é que se diz? Não. Aceita a denúncia? Aceita a denúncia? Tinha que aceitar, porque se não deve, não tem que temer. Vai provar sua inocência lá. Agora agora eu quero que você nos comente essa minha fala, e depois comente esta situação do porquê que eles barraram isso lá, e dentro do teu ponto de vista enquanto cientista político e como advogado. Eu vou aproveitar os dois, né? Tá? O que acontece é o seguinte, dentro do jogo político, a estrutura é muito forte. Por que a Dilma caiu? Porque ela não tinha maioria. Por que o Temer continua e permanece? Porque ele tem a maioria. E como é que ele consegue a maioria? Fazendo as articulações, liberando emendas. Nós temos eleições agora no próximo ano. Então, o que eles fazem? Eles liberam um monte de emenda, e os prefeitos, com as emendas, muitas vezes apoiam aquele deputado, os vereadores. Então, é um jogo, assim. Eles pegam, dizem as suas verdades, dizendo que nada aconteceu, que tudo tá horrível, tá péssimo. Por quê? Porque eles perderam o poder e ficam denigrindo o grupo que está no poder, para que eles possam entrar e dizer que são os salvadores. Então isso é uma política de um jogo negativo. Eles criam um sistema... É aquela política que se citou no bloco passado. Essa é a política. Uma forma errada de fazer política.
abrasiva, né? Que destrói, que corrompe, que estraga o sistema. Então eles não pensam da seguinte maneira: olha, o que acontece? Vamos nos unir dentro de um sistema para que a gente possa melhorar nosso país. Não, vamos travar o governo. Né? Agora, o que o governo, ninguém está acima da lei, e isso é certo, né? E deveriam eles ter aceito a denúncia para poder fazer as análises necessárias, e se não deve, não teme. Porque ali foi pesado, Claro, milhões. Então nós tivemos o que aconteceu. Nós temos um jogo muito forte. Então a oposição não queria que iniciassem as votações. Como é que funciona a questão de votações? Existe o chamado quórum. Para que possa iniciar uma votação, é o quórum da maioria qualificada, né? De maioria. Então o que acontece? Nós temos 513 deputados. A metade mais um inicia a votação. Então eles estavam travando. Conseguiram travar as votações em 9 horas. 9 horas. Para quê? Para ter desgaste, para a pessoa estar cansada, para a hora que chegar a discussão lá, eles não terem as orientações necessárias. Né? Então, o que fizeram? Fizeram isso. Fizeram uma articulação e o Temer, com 251 votos contra 233, não conseguiram que desse para frente sequência na denúncia da Procuradoria-Geral da União. Então, o Ministério Público ele fez a denúncia contra um sistema de quadrilha e o pessoal não aceitou. Só que vale ressaltar que ele, após o término do mandato dele, ele vai ser julgado na primeira instância. Muitas pessoas dizem o seguinte, eu vi isso nas manifestações, contra o foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? Então, por exemplo, o prefeito comete um crime aonde ele é julgado? No Tribunal de Justiça. O presidente da República ou o governador comete um crime comum onde ele é julgado? No STF. Tá? Então, quando ele é julgado na última instância, não tem como recorrer mais. Sim. Se ele é julgado na primeira instância, acabando com o foro privilegiado, para onde que vai? Vai para a primeira, depois vai para a segunda, vai para a terceira. Então demora mais. Então, realmente, o foro privilegiado ele é bom por quê? Porque ele vai ser julgado já na última instância. Sim. Ou na segunda instância, caso dos prefeitos, quando eles são julgados nos tribunais de justiça. Então, é dentro desse entendimento. Então, o que aconteceu? O Temer ele conseguiu manter a base dele através de pressão, através de liberação de emendas. Existe uma coalizão de partidos dentro do sistema presidencialismo que faz o quê? Que você tem um grupo e esse grupo ele começa a se beneficiar. Sim. Tanto que a gente escuta muitas vezes que o grupo está descontente que precisa participação. Participação são cargos, são estruturas. Né? Para a gente ter uma noção. Teve o deputado Jorginho Melo, ele votou contra o Temer para poder dar prosseguimento na primeira votação. Né? E o que aconteceu? Ele perdeu o que ele tinha de estrutura aqui em Santa Catarina. Ele tinha um cargo no DENIT, que era muito importante, né? Para que ele pudesse trabalhar com a questão das obras em nível federal, aqui em Santa Catarina. Sim. Então foi limado. Né? E ele manteve um posicionamento. Então, quando você trabalha com essa questão de livre manifestação, e você vai contra os interesses partidários, isso que destrói. Tanto que agora no STF estão julgando por repercussão geral sobre a questão se você pode ou não concorrer às eleições sem partido político. Olha que interessante isso. Sim. Um advogado ingressou com essa tese, no qual ele tem o direito de concorrer, no entendimento dele, que eu acredito também, porque... Você também tem falado muito sobre isso. Sobre isso, para a gente possa ser livre, né? Eu entendo que eu também acho que deveria ser assim. Assim, Deveria aí ser você não assim. tem partido, você tem aquela pessoa. Daí como vai ser a estrutura da eleição, né? Senão você vai ter que conseguir sozinho, conseguir o quociente eleitoral, é uma outra questão. Agora nós temos que ter essas possibilidades para que a gente possa assumir essa estrutura. Né? Então ele, infelizmente, ontem derrubaram esse processo, ele sai impune, como aconteceu com o senador Aécio Neves, né? Que é um golpe isso. Eu achei aquilo terrível também, terrível. Engraçado terrível. que os 3 senadores... Até vamos comentar um pouco sobre isso. Como é que um camarada vai lá, com um empresário como esse, vai lá, pede uma importância dessa, e depois diz que é um empréstimo. Mas cadê as promissórias que ele assinou? Cadê o documento que ele disse que era um empréstimo? E vai pagar em quantas parcelas? Por que esse empréstimo vai ser feito às escondidas lá?
Quer dizer, uma coisa ilógica. E o camarada tem a cara de pau de ir lá no plenário e falar que foi uma armação, foi isso, aquilo. Quer dizer, também, aí vamos deixar bem claro. Eu não sou nem de Aécio, nem de PT, nem de absolutamente nada. Eu, graças a Deus, sou muito livre para isso. Então, se tiver... Mesma história do Lula. Mesma história lá do Lula. É o anjinho... Aquele anjinho de candura, quem ouve ele falar, parece, meu Deus do céu. Agora, como é que a estrutura da família dele, os filhos, cresceu em valores, em bens, coisa exorbitante? De onde veio isso? Que milagre é esse? Quer dizer, então, são situações e situações. Como é que pode um troço desse? Nos esclareça, por favor, cientista político. Porque, para mim, eu acho difícil de entender uma situação dessa e umas pessoas dizer que, mas não fez nada disso. Mas então, vai em julgamento, por que não? Eles buscam criar uma amnésia, né? E um rompimento da verdade. Não fui, não fiz. Né? Igual a questão que o pessoal comenta muito. E o Lula, se o Lula vir, ele ganha ou não ganha? Eu falo assim, a chance de ele ganhar, emplacar de novo é grande. É muito grande. Por quê? Na época dele foi a época de maior abundância econômica que nós tivemos. O povo teve carro, trocou os móveis, ganhou a casa própria, né? Então foi para a faculdade, teve estrutura do SAMU. Então eles estruturaram um sistema que não justifica o roubo, que não justifica a estrutura que fizeram para se manter no aparelhamento do poder. Porque o que acontece? Uma das grandes questões da corrupção é as eleições de 2 anos. Isso é golpe. Golpe. Para a gente ter uma noção, em 2016, no ano passado, foi gasto com a estrutura burocrática do Tribunal Superior Eleitoral 600 milhões. E só que quando a gente fala em milhões, a gente não consegue mais entender a magnitude. Porque falo em bilhões. Para ter uma noção, só a aprovação do fundo partidário, de campanha, foi 1,7 bilhão. Bilhão. Né? Então, é uma coisa assim, fora do comum isso. E quando a gente vê essas cifras altíssimas, a gente não dá mais a gente parece que não é grande mais. Porque o pessoal, bilhões. Não, estão acostumados com esses valores. Como se fosse 100 mil, 200 exatamente, mil. Aquele dinheirinho lá naquelas malas, lá naquele apartamento. Aquilo ali é troquinho diante dos valores que você está citando ali. Quer dizer, essas malas, sabe que ficam essas malas sortinhas lá naquele apartamento? Então, ou tem outras malas por aí espalhadas também? Porque esse problema de eleição em 2 anos unifica as eleições, utiliza esse quadro de funcionário. O gasto seria bem menor, com certeza. Bem menor, não trava o país. Daí porque é o seguinte, você, prefeito eleito, tu vai batalhar, colocar a máquina para ajudar quem? O teu deputado e ajudar o teu governador, o teu presidente da república. É assim. Daí depois o deputado ganhou. Ele vai fazer toda a estrutura para ajudar o prefeito que apoiou ele. Sim. E daí ele vai ter que trabalhar com os vereadores. E assim, então fica um círculo vicioso, entendeu? De uma eleição para outra. Então a estrutura não aguenta mais isso. Isso é golpe com a democracia. E a gente não vê isso na reforma política. Não se apresenta isso. Se apresenta com casos pontuais. Por exemplo, vamos acabar com os vices. Né? O vice-prefeito não vai ter mais. Deu algum problema de corrupção, assume de forma interina, de forma temporária, o presidente da Câmara, chama as eleições e continua o sistema, né, de administração. Né? Então isso é um ponto interessante, claro que deve ser, mas existem pontos como este da questão de você ter uma unificação de eleição, ter um revogatório de mandato, né? Depois de 2 anos, o cidadão teve problemas de corrupção, você apresenta através do povo na Câmara, na Assembleia, entendeu? Outra coisa interessantíssima que o pessoal não levanta. Tu acredita, Lauvir, que nós não podemos emendar a Constituição Federal através de iniciativa popular? Pô, peraí. Tu vai lá no artigo 1º, no parágrafo único. Todo poder emana do povo. Exatamente. Mas que poder é esse que eu, como cidadão, não posso emendar a minha Constituição Federal? Não tem. Eu posso emendar a estadual, eu posso emendar a lei orgânica, que é a Constituição Municipal, mas eu, cidadão, você
nós não podemos nos organizar Absurdo, e mudar a Constituição. absurdo. Só podemos apresentar uma lei complementar ou lei ordinária, como foi a questão da ficha limpa. Por exemplo, foi feito aí, coloca lá que foi até carrinho, levar lá uma ação popular. Tem que ter algum político lá que assine, que a ação popular não pode por si só. Tem que ter alguém assinando lá. Como é que funciona uma ação popular? Isso. A ação popular é o seguinte, é um indivíduo, ele entra, né, isso é garantido lá no artigo 5º, ele entra na justiça por uma questão de improbidade, questão administrativa, meio ambiente. Então, cidadão, ele tem que ser cidadão, ele tem que votar e os seus direitos estão garantidos. A iniciativa popular, como é que funciona? Funciona o seguinte... na União, vamos pegar a União, 1% do eleitorado dividido, tu tem que ter no mínimo em 5 estados, em 5 estados membros, com 0,3% do eleitorado de cada estado. Então eu vou lá para o Acre, que tem um eleitorado menor, né, em relação a outros grandes centros, grandes estados. Então daí lá tu tem que ter no mínimo 0,3% do eleitorado, mas somando todos, tendo um mínimo de 5 estados membros, tem que dar 1% do eleitorado, que são os votos válidos. Aí o que acontece, Valdir? Existe uma lei que regulamenta a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito, que é uma lei de 99. Então, quando você ingressa com um projeto de iniciativa popular, você colocou lá, apresentou como lei complementar, que algumas matérias são por lei complementar, tá? Só que não é lei complementar, é lei ordinária. Então, pode ser arquivado por vício de forma? Não pode. A própria estrutura administrativa e burocrática do poder deve readaptar aquela iniciativa popular para poder transformar ela de lei complementar para lei ordinária. Isso é uma garantia. E obrigatoriamente aceita-se, depois de analisadas as formalidades, né, que é o número mínimo, vai para a comissão temática específica. Primeiro passa lá pela CCJ, né, que é a Comissão de Justiça e Cidadania, tá? Analisou as formalidades legais, vai passando para outras temáticas. Então isso é uma iniciativa popular. No município pode também, que é com 5% do eleitorado. E vale ressaltar que é muito interessante isso, que você pode fazer por um bairro uma lei. Opa. Eu quero fazer uma região, uma lei. Então você pode fazer isso. Então tem que ter 5% do eleitorado e daí vai lá. E como é que funciona? É o nome completo da pessoa, o título de eleitor, porque ele tem que ser cidadão e tem que ser da localidade. Então se nós formos fazer uma iniciativa popular, como ocorreu para reduzir o número de vereadores, né, para não aumentar de 12 para 19, que teve a primeira da história, ela entrou na casa e daí deu a tramitação e arquivaram, sabe? De uma forma muito... Não com o meu voto, né? Uma forma muito sacana que fizeram isso. E contra a lei, né? Contra a lei, né? Porque ela não poderia ter acontecido isso. Então, enfim, então o que acontece? Você ingressa nesse sentido. Por exemplo, munícipes de Otacílio, Capão Alto, queriam votar. No sentido de assinar o documento. E não podem, porque é cidadão só daqui, né? Então essa iniciativa popular é interessante. Só que nós temos o direito, no meu entendimento, de fazer uma emenda na Constituição Federal através do quê? De iniciativa popular. Quem é que pode emendar hoje a Constituição Federal? Proposta do presidente da República, 1/3 senadores, 1/3 dos deputados, dos senadores e deputados, e também mais da metade dos estados membros com votação simples. Olha que interessante. Olha. Então, nós temos 27 estados membros, né? 26 estados mais o Distrito Federal. Então, 27 estados. Daí, a metade mais um pode apresentar uma proposta. Mas o povo não pode. Que absurdo. Mas o povo detém o poder. Eu detenho, nós Mas, na detemos. realidade não é o poder. Você delega o poder, depois aí você fica igual um bobão lá só. Faz o que bem entende e não dão nem satisfação ao povo, que aí naquela hora, por exemplo, votação de ontem, estavam preocupados com o... e alguém, vou deixar para... Vamos pedir o comercial agora. Aí diziam o seguinte, assim, ó, em benefício do Brasil, porque a economia está indo maravilhosamente, o juro caiu, papapá. Então, pensando no Brasil, eu voto a favor, quer dizer, do relatório. Peraí. Arquivar. Então vamos arquivar, mas se a pessoa cometeu um ilícito lá, mas
roubou, mas tá indo bem, então vamos pôr panos quentes. Peraí, em um minutinho nós já voltamos, até já. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. De volta desse bate-papo muito gostoso. Vou ter que mandar um abraço ao meu querido Pablo de Melo, da FM 101. Querido amigo, grande abraço. Que bom que você está curtindo o programa, acompanhando aqui ao vivo pela imagem. Aí depois ele vai capturar o áudio daqui e joga na 101 às 8 horas da manhã do sábado. Grande Pablo, é um querido amigo, uma pessoa fantástica. Um grande abraço. O bloco passado roubou, mas tudo bem. E agora? E agora? O país está indo bem, o juro caiu, inflação controlada, patati patatá. Quer dizer, se afastasse e o presidente da Câmara assumisse, ia virar tudo, ia dar tudo errado, será? Porque essa é a estratégia deles, né? Eles têm que justificar o injustificável, né? Eu tenho que justificar o que a sociedade não aceita, né? Repudia de forma veemente, né? Então, eu vou votar a favor do relatório que pede o arquivamento de cunho político. Porque é uma votação política, não é uma votação técnica. Porque se fosse técnica, ia lá pro STF, né? Pro Supremo Tribunal Federal. Mas não é. Então o que acontece? Eles têm que justificar o injustificável. E aqueles que saem da linha, eles são punidos. Então a máquina, infelizmente, é dessa maneira. E tem que mudar o sistema, tem que alterar o sistema. E como que a gente altera? Sendo nós a mudança. Claro. Se eu não sou a mudança, como que eu quero que seja a mudança os outros, né? Então, para ter uma noção, dentro dessa sistemática aí, eles começaram a travar o sistema. Para a gente ter dos 16 deputados federais de Santa Catarina, o que aconteceu? Poucos, né? A maioria votou não, e alguns votaram sim. Para quê? O sim é pelo relatório, para arquivar. Então nós votamos aqui, vamos só citar o pessoal que votou. Claro. É bom que o pessoal fique sabendo. A favor do relatório. Né? Quem quer que o Temer fique e seja arquivado. Né? Celso Maldamer, César Souza, João Rodrigues, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Benedetti e Valdir Colato. Esses votaram pelo sim. Sim, a favor do Temer. A favor do Temer. O Marco Tebaldi estava ausente, problema de saúde. Votaram não, para que desse seguimento, porque ninguém está acima da lei. Deputado Jorginho Melo, Carmen Zanotto, Décio Lima, Esperidião Amin, Giovânia de Sá, João Paulo Kleinubing, Jorge Boeira, Mauro Mariani e Pedro Ksai. Então esses votaram, né, dentro do sistema de ontem. Para dar sequência. Acabou ali, né? Acho que seria o correto. Bom, nós temos esse bloco agora, você vai nos falar o seguinte. Reforma política, que aliás era para ser o tema principal do programa, era para ser, você já viu, era para ser. Mas tudo bem, eu acho que tudo que falamos aqui até agora, eu acho que foi pertinente. Sim, sempre é. Então,
Reforma política. Aí o que está acontecendo? Tem coisas, lógico, para você que é da área entende, mas para nós, a grande maioria, leigos da situação política, que não temos esse interesse, essa preocupação, não estamos estudando com frequência, então tem certas situações que fica muito estranha. Esse negócio de lista fechada, distrital, essas coisas todas, propostas para a reforma política, nos fale e nos cite os exemplos de cada um dele e nos esclareça, por favor. Ok. Essa reforma, que foi votada pela PEC 33 de 2017, deste ano, ela não trabalhou com a questão do distritão, distrito misto, lista fechada. Não teve consenso. O que teve consenso foi o seguinte: em 2020, então não agora para 2018, para as eleições de deputado, governador e presidente da República. Não para essa. Para as eleições de prefeito. Quer dizer, essa de agora permanece como estava. Não, algumas mudanças tem. Que mudanças aconteceram? Ok. Para 2020, os vereadores não vai ter mais coligação na proporcional. O que é essa coligação na proporcional? Muito bem. Dentro do sistema existe o poder legislativo e o poder executivo. O poder executivo, ele é voto pela majoritário. Ou maioria simples ou maioria qualificada. O que significa isso? Por exemplo, com municípios abaixo de 200 mil eleitores, maioria simples. Um voto a mais ganhou. Sim. Tá? Então, acima de 200 mil eleitores, grandes centros, tem que ter maioria qualificada. 50% mais um para poder vencer em primeiro turno. Senão vai para o segundo turno. Para tá bom? atingir isso. Atingir isso. Não atingir. Daí no segundo turno é maioria simples. No segundo turno. Ganhou quem... Sim, mas daí ele atinge os 50 mais um. Não necessariamente. Não? Pode ser que dê, por exemplo... No segundo turno? Vai ter que atingir. Tem que ser. Vai ter mais um. Bem lembrado. Então, para as eleições para o Poder Executivo, não, tem coligação. Continua normal. Então, tu vai ver um monte de pezinho nas coligações de prefeito em 2020. Para as eleições na proporcional, que é para vereador em 2020, vai ter chapa pura. Então, cada partido, cada P da vida, vai ter que ter chapa pura. Então, vai ter que lançar uma bancada de vereadores. Como é que continua? Continua as eleições para vereador de forma proporcional. Então, proporcional às minorias também. Então, todo mundo vai ter. Então, não é os mais votados entram. Vamos pegar o município de Lages, 16 vereadores. Se fosse majoritária a eleição deles, os mais votados, então, o mais votado, número 1, 2, 3, 4, 5, até o 16. Então, entrariam nesse grupo. Como vai manter como está, então pode ver que tem vereadores que fizeram lá 2.000 votos e não ingressaram. E outro fez lá 800 e pouco, entrou. Entendeu? Então, isso é proporcional. Existem duas teses. Quando você atua na proporcionalidade, você atua nas minorias e nos grupos da sociedade. Quando você vai para a eleição majoritária, você atua no quê? Na governabilidade. Aqui você atua na proporcional, você atua para que todos os setores da sociedade sejam representados, né? E na majoritária você trabalha o quê? Você trabalha com a governabilidade. Ok. O poder financeiro, nesse segundo caso, ele fortalece? Ele é mais importante? Ele dá mais resultado do que o do proporcional? No caso do proporcional, ele favorece, como você dizia, as minorias? Os dois setores. O econômico, ele atua nos dois setores. Os dois. Só que a grande questão é o seguinte, que o econômico, nesse caso, o econômico ele não é só questão financeira, mas utilizar a mídia a favor também, né? Então, esse setor econômico, ele sempre vai estar presente. Sempre está presente. Só que agora as regras do financiamento de campanha mudaram e alteraram bem profundamente. Na eleição passada, financiamento de empresa já não poderia. Continua não podendo. Isso é interessante. Sim. Só que daí eles fizeram... Quem que vai pagar agora? O povo vai pagar através do fundo para a eleição. O fundo partidário continua. São duas questões. O fundo partidário continua e o fundo para a campanha foi feito. Foi criado esse fundo para a campanha. Né? E esse fundo eleitoral, ele é de 1,7 bilhão.
né? Então o que acontece? Ele é dividido uma parte proporcional a todos os partidos, a outra parte é proporcional ao número de deputados federais. Então quem tem mais deputado federal ganha mais, quem tem menos ganha menos. Tá? Então Você diz os deputados federais já eleitos, não candidatos. Não candidatos. Os eleitos é que quem tem mais ganha mais. Que vai para o partido, né? Sim. Então, por exemplo, lá o partido X fez 40 deputados federais. Sim. O partido B fez 5 deputados federais. Então, daquele grande grupo, quem fez mais vai ganhar mais, mas não vai pro deputado eleito. Vai para todos que vão concorrer às eleições. Então, o que acontece? Isso teve essa alteração. E eles alteraram também o teto de valor que você pode gastar. Que é absurdo, né? Você tem uma noção que um deputado estadual pode ser 1 milhão de reais gasto na campanha? Isso é absurdo. O que eu entendo que o financiamento público de campanha deveria ser feito o seguinte: Márcio Machado vai concorrer para deputado estadual, Lauvir também. Ok, tá? Então o Lauvir vai ganhar 500 mil santinhos e o Márcio ganha 500 mil santinhos. E acabou. Acabou, te vira. É assim que eu entendia que deveria ser. Sabe? Aí você vai para a proximidade, vai para o povo. Assim, com 1 milhão de reais fazer uma campanha. Se você não tira isso lá no salário, né? Pois é, isso que eu queria entender. Não, porque é o jogo do poder. Pois é. Por que grandes empresários, que são milionários, eles vão para a política? Porque é o poder. O homem gosta do poder. Né? O poder inebria. Mas eu até vou até citar outros exemplos em relação ao poder. Existem situações de entidades, por exemplo, que a pessoa até nem ganha nada. Mas ele tem o poder. Então ele fica inebriado, porque ele tem um poder. Não é financeiro, mas algo que alimenta o ego. Isso. E a pessoa... É terrível, né? Quando a pessoa alimenta o seu ego e fica... E aí ele quer ficar... se eternizar no poder. Imagina isso até não tendo envolvimento financeiro. Com envolvimento financeiro ainda... É muito maior ainda, né? É muito maior. A gente pode ver pelos sindicatos, né? Exatamente. Sindicalismo virou moeda de troca. É um absurdo porque ele isso recebe também. Um valor do laboral, né, do trabalhador. Agora foi com a reforma trabalhista, você paga aquele valor se tu quiser, né? Contribuição sindical, né? Agora mudou, isso é interessante, para poder dar um rompimento, que eram milhões, e as pessoas se eternizavam, faziam um monte de rolo, nota fiscal falsa, tal, rolão. Porque é o seguinte, o que acontece? O político corrupto, sociedade corrompida. O político é reflexo da sociedade. Então o político, ele é espelho da sociedade. Tem pessoas boas, honestas, que devolvem o dinheiro que recebem. Por exemplo, dão um troco a mais no caixa, devolvem o dinheiro, mas tem pessoas que vão lá, pegam uma nota falsa e querem passar também. Exatamente. Entendeu? Então é o golpe, né? Conseguir dar o jeitinho para ficar bem. Só que é um dinheiro que é maldito. Eu entendo dessa maneira. Se não é um dinheiro do teu suor, do teu fruto, do teu trabalho, o dinheiro que vem dessa maneira, ele não frutifica. É um dinheiro que destrói. Mal havido, o dinheiro mal havido não tem como dar um bom resultado. Não traz. Você citou um exemplo muito interessante. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, uma empresa muito conhecida aí. Eu fui relações públicas da Zappellini. Nós Zappellini, nós temos parentesco. Na época em São Paulo, eu visitava as empresas, grandes empresas, inclusive. Então eu tinha o almoço pago, tudo, né? Mas eu fumava na época. Mas o meu cigarro, eu pagava o meu cigarro à parte. Agora, eu sabia de pessoas, que eu também fui representante comercial da Carlos de Brito, marca Peixe, não existe mais, né? Que está Tomates. 7 anos, viajava em Suécia todo. Tinha neguinho que chegava lá, quando ele tinha... nessa empresa eu não tinha despesa paga, era tudo por minha conta. Tinha minha comissão, o que eu gastava era por minha conta. Mas eu vi colegas que trabalhavam por empresas que pagavam tudo, ele colocava a nota maior, ele consumia um valor, pedia a nota maior. Quer dizer, já começa aí, né, Márcio? Já começa aí, né? De coisinha tão pouca. Um pouquinho. Né? Então, reclama de boca cheia que o político é ladrão, que o político é safado. Né? Eu não gosto de política, mas somos políticos. Né? Então, a gente é um animal político. Então, eu estou na sociedade, eu decido. Então, por exemplo, só um exemplo. Ontem nós estávamos com a Câmara Mirim de Ponte Alta, lá em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de fazer uma agenda nos 3 poderes, no Executivo,
legislativo e judiciário. Então a gente foi conhecer, levar os vereadores, Sim. ficaram maravilhados. Daí a gente estava falando sobre política, daí um pai falou assim, não, eu não sou político, né? Daí eu falei, não, na realidade todos nós somos políticos. A hora que você decidiu vir com a tua filha, tu fez uma política maravilhosa do pai presente com a filha. Ela vai esquecer isso? Nunca. Porque o pai foi comigo. Claro, e marca, né? Marca, porque estava junto, presente, né? Então eu falei, você fez uma política maravilhosa, então nós somos políticos. O que nós rejeitamos, muitas vezes, é estar num partido, ou fisiologismo partidário dos jogos de interesses, né? Claro. Então aquele pessoal que está ali, que quer uma boca, que quer um negócio e tal. Então a gente rejeita. Né? Então nós temos que trabalhar nesse sentido. E eles entenderam bem isso, né? Que eu ensino isso para as crianças. Então você é político ou não? Não, eu não sou. Daí depois que eu ensino o que é o conceito de política, eles compreendem e entendem. Tem que entender a diferença. O ser político é a política vinculada a partido, a uma agremiação político-partidária. E é outra história, né? E a politicagem, a politicagem. Deixa eu mandar um abraço para a Neuza Pereira e a Zélia Feller, aqui ligadinhos no programa. Porque a quantidade, estamos aí com 400 pessoas agora, nesse momento, acompanhando o programa. Abraço a todos vocês. Que bom que vocês estão conosco. Bom poder levar essas coisas boas a essas pessoas, né, Márcio? É verdade. Isso aqui no meu Face, né? Agora o pessoal direto na Imagem TV, que deve ter ali já mais um catatal de pessoas ali também. Meu querido Márcio, aí você acha que essa reforma para 2018 foi salutar, ela podia ser mais profunda, e a reforma para 2020 poderia ser melhorada? E se poderia, por que não foi? Porque quem muda a regra do jogo é quem está jogando. É assim. Como é que o deputado, o senador, vai mudar a regra que favorece ele? Se ele está lá dentro, é porque ele se beneficiou com a regra antiga. Então, o que eu entendo? Que deveria ter uma constituinte ou um grupo só para fazer reforma política. Profunda, sistêmica, conversando com a população e ensinando a população. Puxa, porque seria bacana ensinar isso. O que é? Eu quero o voto que seja facultativo. Tudo bem, neste momento, será que o voto facultativo é salutar para a democracia ou não? Não, tudo bem. Vamos fazer uma análise, um quadro. Aqui nós temos o voto obrigatório. Como é que tá? Assim. Nós temos o voto facultativo. Como é que tá? Assim. É isso que a gente vai... Será que eles se permanecem no poder? Porque daí o que você vai fazer? Os políticos tradicionais que já fazem a compra de voto vão intensificar a compra de voto e vão levar aquele grupo a votar. Eles vão se permanecer. E as pessoas que não têm... não querem saber de política e que são diretamente envolvidas na política. Porque toda ação e inter-relação que está na sociedade tem atuação política. Porque tem leis, né? Tem regramentos, tem direito, tem obrigações, é assim que funciona. Né? Então eu tento dessa maneira. Por exemplo, agora está se levantando a questão do parlamentarismo. Né? Então, o que acontece? Estamos no presidencialismo. Tem um presidente, ele representa o quê? Chefe de Estado, chefe de governo. Né? Chefe de Estado, a hora que ele sai e vai para a ONU, vai conversar com algum chefe, outro chefe de Estado, outro presidente da República. Né? Ok, chefe de governo, aquele que administra. Então ele tem esses dois institutos. Se tiver o parlamentarismo, me diz uma coisa. Você entregaria a prefeitura de Lages para os vereadores? Isso que nós temos que entender. Você que está aí... Eles ficariam responsáveis. Não, porque é o seguinte, entre eles vão escolher o presidente, o prefeito. Você entregaria o governo do estado para os deputados? Porque entre eles vão escolher... Entendeu? Então, por isso que teve defesas fortes contra o parlamentarismo de grandes autoridades como Darcy Ribeiro, grande antropólogo, cientista, foi senador, uma pessoa maravilhosa. Então, o que acontece? Então, é isso que nós temos que entender, porque muitas vezes a gente quer mudar por mudar. Mudar por mudar. Né? Então, eu creio que essa reforma agora, ela deveria ter sido mais forte, mais audaciosa, e não foi. Por quê? Porque eu vou mudar a regra do jogo da forma que me convence, que me beneficia. Né? Se eu jogo ping-pong e vou ter uma regra de tênis de quadra, como é que funciona daí? Muda toda a regra. Agora, se você tá no jogo e você quer melhorar ali porque você
quer se permanecer no poder, tu vai alterar daquela maneira que você quer. Né? Então, o que aconteceu? A partir de agora, nas próximas eleições, vai ter cláusula de barreira. Né? Os partidos têm que fazer um mínimo de votos, que é 1,5 dos votos válidos nacional, em mínimo 5 estados-membros. Ok, o mínimo, para poder permanecer. Isso é muito importante. Porque como que ele vai permanecer? Quer dizer que eles vão ser extintos? Não. Mas eles vão ter daí o fundo partidário. Se não conseguir alcançar, acaba com o fundo partidário. E acaba com o partido. Vai acabar com também, ele. E tem que acabar. Porque hoje nós temos 33 partidos políticos. Nós estamos mais com... É para ir para 45 se liberarem. Isso é loucura. Meu querido, todo irmão. mundo ficou com um gostinho de quero mais, eu também. Obrigado. Todos nós. Que bom, né? Obrigado. Terminou o programa. Olha, eu só quero mandar um abraço aqui, ó, para Alex Miller e a Nandinha Céu. Nandinha, querida, acompanhando o programa. Ó, puxa vida. Dá o tua mensagem de tchau aí pro pessoal. Ó, já encerrou, já não tem mais tempo. Eu só agradeço, obrigado, gratidão aí por estar aqui, gratidão à tua pessoa, ouvir ser maravilhoso que tu é, e eu gosto muito de você, te admiro demais, assim, sabe, pela pessoa que você representa para nós, tá? Então eu fico muito obrigado por estar aqui e bola para frente, né? Vamos lá. Logo, logo você volta. Grande abraço, a recíproca é verdadeira, pode crer nisso. Grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Beer Baum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Beer Baum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027.